Oi, gente, aqui é o Renato Terra, diretor de documentário falando. Estou aqui para indicar 5 documentários sobre futebol. O primeiro documentário é maravilhoso, se chama Diego Maradona, está na HBO. É um documentário que tem uma pesquisa de imagens de arquivo do Maradona incrível e se baseia nessa pesquisa de imagens de arquivo. Não tem nenhuma entrevista, nenhum depoimento dado em on ali. Ele é todo costurado com essas imagens de arquivo incríveis encontradas, algumas inéditas, muitas delas raras, do Diego Maradona. Então a primeira dica é essa, Diego Maradona na HBO. A segunda dica é um documentário diferente, é sobre um jogador de futebol que nunca jogou. Se chama Kaiser, o jogador de futebol que nunca jogou. É um documentário que está no Globoplay e conta a história maravilhosa do Carlos Kaiser, que é um jogador que se fazia passar por jogador de futebol, tinha o físico de um jogador de futebol, era parecido com um jogador de futebol. Ele entrava nos clubes, aí fingia uma contusão, depois ele conseguia ser transferido para outro. Ele foi de clube em clube sem nunca ter jogado, sem nunca ter entrado em campo. É uma história maravilhosa. E que para quem é assinante do Globoplay, o Globoplay ainda tem documentários de futebol bem legais, como Ronaldo e Garrincha, a Alegria do Povo, um clássico do cinema brasileiro. O terceiro documentário que eu vou recomendar é esse aqui, O Futebol, do Sérgio Oxman. Sérgio Oxman é um documentarista que é muito legal a gente ficar de olho na obra dele, e esse documentário aqui, O Futebol, tem um recorte, tem um dispositivo bem interessante, que é a relação do Sérgio com o pai dele durante a Copa do Mundo de 2014. Ele não mostra um jogo, ele não mostra um lance de futebol, ele vai narrando o filme a partir dessa relação dele com o pai dele, é muito bonita, muito comovente. O quarto documentário que eu vou recomendar, é uma série na verdade, é a série do Adriano, que está na Paramount Plus. É uma série dirigida pela Suzana Lira, que é uma craque. A Suzana Lira também é uma documentarista para a gente ficar de olho. A obra dela, em progresso, é uma obra maravilhosa, em co-direção com a Daniele França. E conta a história do Adriano, desde os tempos ali na Vila Cruzeiro, até ele estourar ali no Inter de Milão, depois no Flamengo. É uma série também bastante interessante. E a quinta série que eu vou recomendar aqui, a quinta série documental que eu vou recomendar aqui, é a série documental O Futebol, feita pelo João Moreira Salles, que são 3 episódios. O primeiro episódio, ele captura uma peneira de futebol, como é que os jogadores de futebol são selecionados, vai acompanhando alguns aspirantes, né, alguns jogadores que querem se tornar jogadores de futebol. O segundo episódio é sobre o jogador que conseguiu chegar ao nível profissional, ele vai acompanhando o Iranildo, ali entrando no Flamengo, se tornando um craque, se tornando um jogador profissional e todos os dilemas ali de um jogador profissional que está chegando. E o terceiro episódio é sobre o ex-jogador de futebol. Então ele foca no Paulo César Caju, na rotina do Paulo César Caju como ex-jogador de futebol. Então fica a dica aqui desses 5 documentários bastante diferentes entre si, para a gente pensar o documentário, para a gente também aprender um pouco de futebol. Valeu, um abraço, até a próxima.